O que é teoria da perturbação independente do tempo e para que serve, né? Ela serve, em geral, quando você conhece as soluções de algum tipo de Hamiltoniano, né? Você tem um Hamiltoniano que a gente chama de Hamiltoniano não perturbado. Bom, então vou considerar aqui que existe no problema um H0, chapéu. Eu vou chamar esse cara aqui de Hamiltoniano não perturbado. Ok? E esse Hamiltoniano não perturbado, ele pode ser o quê? Né? Ele pode vir a ser, por exemplo, o poço infinito, que a gente já conhece, tanto as soluções como a energia. Né? Ele pode ser o oscilador harmônico, que a gente também já conhece as soluções das funções de onda e as altas energias. Né? Pode ser partícula livre, bom, que a gente já conhece também as soluções, que são as ondas planas, e as energias, né? E pode ser, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é o mais famoso deles, né? E, em geral, a gente vai usar aqui bastante nesse conteúdo. Né? Por quê? Porque é o que produz efeitos bem interessantes aí nas linhas espectrais que você tem, que você encontra experimentalmente. Né? A gente vai chamar isso aqui de Hamiltoniano não perturbado, por quê? Porque a gente sabe quem são as soluções desse Hamiltoniano, né? Então, eu vou chamar aqui de um psi, né? Esse Hamiltoniano zero, vou dizer que aqui é psi zero de N, né? É zero de N, psi zero de N. O que é esse E zero de N? Isso aqui são as energias não perturbadas. E pelo mesmo argumento, o psi zero de N, né, são as funções de onda não perturbadas. Bom, são as soluções que você já conhece. Por exemplo, energia do poço infinito. Você já sabe que é H cortado, N quadrado, Pi quadrado sobre 2, ml ao quadrado. Isso aqui é uma energia não perturbada, digamos assim. Né? É o ponto de partida que a gente vai ter. E as soluções, as funções de onda, são as funções do tipo seno de x. Né? Que a gente já trabalhou aqui também lá no curso de quântica 1. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? É propor que existe um Hamiltoniano aqui diferente, que eu vou chamar H, né? Em que esse Hamiltoniano aqui é o Hamiltoniano não perturbado, mais um outro tipo de interação aqui, que eu vou chamar de H'. Né? Esse lambda aqui é um parâmetro, tá bom? Que permite, digamos assim, desligar, vou colocar entre parênteses aqui, ou ligar a perturbação. Né? Fisicamente falando, significa o quê? Significa que esse lambda aí é alguma coisa que você controla, né, no seu sistema quântico. Né? Pode ser um campo elétrico, tá bom? Pode ser o campo magnético, ou pode ser um efeito específico. Um lambda, pode ser, eu poderia chamar de alfa, poderia chamar de beta, qualquer coisa, para simbolizar uma perturbação. Né? É um parâmetro que você liga ou desliga. Tá bom? Esse parâmetro aí ele vai ser importante porque é baseado nele que a gente vai estimular as ordens, digamos assim, do Hamiltoniano, da perturbação. Né? Você vai ter perturbação de ordem zero, perturbação de primeira ordem, perturbação de segunda ordem. Né? Então, quando alguém diz, vamos usar aqui teoria da perturbação em primeira ordem, aí é baseado nesse parâmetro aí que a gente vai considerar aquela solução. Vamos usar aqui teoria da perturbação de segunda ordem. É baseado nesse parâmetro aí, na segunda ordem dele, né, que a gente vai considerar a solução. Né? Então, é um parâmetro que pode simbolizar
como eu falei aqui, é alguma coisa que você controla no seu sistema. A função propriamente dita vai entrar nesse H' aqui, né, que pode ser inclusive um operador, né, não só a função, pode ser um operador. Bom? Mas a gente vai englobar, a gente vai ver que depois esse lambda ele é desnecessário no problema. Eu posso considerar toda a teoria, né, incorporando esse lambda junto com esse H'. Eu posso dizer que, na verdade, esse lambda H', na verdade, é só um outro hamiltoniano aqui, qualquer que você controla, que você liga ou desliga, né? Mas eu vou usar o lambda, que é para a gente diferenciar lá na frente as ordens da perturbação, né? Ele pode simbolizar, aqui na matemática, na teoria, ele vai ser um escalar. Ele é um escalar. Mas só que, quando você for aplicar, de fato, a teoria da perturbação, esse H duas linhas aqui, que eu acabei de definir, né, ele pode ser uma função, ele pode ser um escalar, né, ele pode ser um vetor, né, pode ser um operador, pode ser várias coisas. Matematicamente, você vai ver que pode ser várias coisas, né, desde funções simples até operadores mais complicados, né? Mas o que importa é que ele possa desempenhar o papel também de hamiltoniano. Então, da mesma forma que você tem esse hamiltoniano aqui, você também tem esse outro hamiltoniano aqui, né? E como é que a gente tem dois hamiltonianos no problema? É simples, né? Você pode considerar, por exemplo, vamos olhar aqui para o átomo de hidrogênio, só para ilustrar, né? Imagina que você tem um átomo de hidrogênio, né, que você tem o seu próton e você tem um elétron, né? Se você fosse escrever o hamiltoniano desse sistema aqui, próton-elétron, se utilizando, por exemplo, dos vetores aqui, do R1, digamos assim, do R2, né, dos dois, como é que você escreveria? Você escreveria a energia cinética do próton, né? Isso aqui seria a energia cinética do próton, mais o operador energia cinética do elétron, né, mais a interação entre o próton e o elétron, né, que é basicamente interação colombiana. Certo? Esse aí seria o hamiltoniano do seu problema, né? Então vamos dizer que esse aqui é o nosso hamiltoniano original. Aí digamos que você inclua nesse seu átomo de hidrogênio aqui agora um segundo elétron. Você diz, professor, isso é possível? Né? Quimicamente falando, é possível. Você pode ter um elétron a mais no seu átomo de hidrogênio, isso aqui vai virar, né, o que a gente conhece como H-. Né? É um ânion, né, digamos assim, ele tem um excesso de elétron. Tá bom? Lógico que não é tão estável quanto o hidrogênio sozinho, né? Mas ele pode ser também encontrado, aí, sintetizado e observado experimentalmente, né? Mas como é que a gente descreveria isso aí matematicamente? Eu teria que incluir aqui a energia cinética do segundo elétron, a interação colombiana do próton com o elétron, com o segundo elétron, né? Mais o que está faltando aqui? A energia de interação agora, né, entre os dois elétrons. Tá bom? Então, esse hamiltoniano aqui, ele deixa de ser H0 e passa a ser o nosso H. Como é que vai ser? Quem vai ser então o H0? Esse primeiro termo aqui que a gente colocou, que é o nosso H0, né? E esses outros três termos aqui, eles simbolizam o nosso lambda H'. Né? Então eu posso dizer que nesse problema aqui, o H0 era o sistema original, T1, T2 mais V1, V2, e o nosso lambda H', que é o hamiltoniano aqui adicional, que eu chamei de lambda duas linhas, é T3 mais V1, 3 mais V2, 3. Tá certo? Lógico que a gente vai ver depois que do jeito que está aqui,
a correção que a gente vai fazer via teoria da perturbação ela vai ser muito grosseira. Por quê? Porque um elétron adicional ele afeta bastante as propriedades de uma molécula como essa daí, de um átomo de hidrogênio como esse. Né? Então a gente vai ver que existem limites para se aplicar a teoria da perturbação. Né? Ela não pode ser aplicada sempre. Tá bom? Aqui a gente pode simbolizar que a energia cinética, né, a energia potencial e essa outra energia potencial aqui, todas elas juntas, simbolizam a nossa perturbação. Né? Só que a gente vai ver que é muita perturbação aí no problema. Né? Muita perturbação. Né? Um outro exemplo, o que seria uma perturbação mais simples, digamos assim? Né? Vou ilustrar aqui com poço infinito. Então, digamos que você tem uma partícula aqui no poço infinito. Tá bom? Esse é bem mais simples de você ver. Né? E aí, de repente, você pode mudar o potencial aqui do problema e colocar uma diferença de potencial aqui no final do poço. Né? Então, você cria aqui um certo V0 aqui, né? Isso que vai para mais infinito. Né? E aqui você cria um degrau, né, no seu poço infinito. Bom, então esse degrau aqui, nesse problema, o nosso hamiltoniano original, zero, era só energia cinética na partícula. Por quê? Porque o potencial, você pode até dizer que existe um potencial aqui V0, V de x, só que o potencial V0 de x, ele era zero, né, para x em toda a barreira. Né? Só que agora o nosso hamiltoniano perturbado, digamos assim, ele é a energia cinética original, o potencial agora que tinha original, que era zero, na verdade, né? Estou colocando aqui só para ilustrar, e existe agora um potencial perturbativo, onde esse V1 de x, né, ele é V0, tá bom? Aqui, digamos, em x, x0, né? Entre x0 e L. Bom, então, no nosso caso aqui, o H0 seria a energia cinética e o potencial original. Né? E o nosso lambda H', nesse problema, seria esse potencial aqui, V1 de x. Então, para que você possa trabalhar com a teoria da perturbação, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quem é a perturbação. No caso aqui, esse rapaz é o nosso hamiltoniano original, né? E esse rapaz aqui foi a perturbação que foi incluída, ou seja, esse degrau aqui que foi incluído no poço infinito, ele vai entrar como perturbação ao sistema. Né? Então, como é que é a teoria? A teoria a gente vai usar que o nosso hamiltoniano, agora perturbado, ele vai ser o quê? H0 mais lambda H'. Né? E aí a gente sabe que o H0, atuando aqui nas funções de onda não perturbadas, produz isso aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero resolver o problema agora perturbado. Eu quero encontrar novas soluções e novas energias. Né? Eu quero resolver esse problema aqui. Tá bom? Onde eu sei que esse cara aqui é válido. Né? E outra coisa importante, eu vou considerar que essas funções aqui, no nosso problema, são estados ortonormais. Bom, isso significa que psi de 0, n, psi de 0, m, é delta de Kronecker. Bom, ou, se você quiser melhorar aqui um pouquinho, a integral, né, em toda a região em que está definida essa função, psi de n estrela, 0, psi de m, 0, isso aqui é delta de Kronecker.
o psi perturbado é esse aqui que eu quero resolver. Só que eu sei que o meu Hamiltoniano não perturbado, as soluções são essas, né? E é um conjunto de soluções que formam a base, né? Geram o espaço, tá bom? Sendo ortonormais. Então, a ideia aqui não é nem gerar uma nova base, porque esse cara aqui, uma vez que você conhece as soluções originais, eles já formam a base. Bom, eles já formam a base para o problema. A ideia é você propor que essas novas soluções aqui, tá bom? Possam ser escritas como combinações dessas funções aqui. Tá bom? Dessas soluções. Só que eu vou dividir a minha solução aqui em vários níveis de perturbação. A gente vai dividir em perturbação de ordem 1, perturbação de ordem 2. É como se você fosse corrigindo a função de onda, né? O que eu vou propor? Eu vou propor que a minha nova função de onda, ela é a função de onda original, digamos assim, né? Mais um lambda e uma correção aqui de primeira ordem na solução, mais uma correção de segunda ordem na solução, e assim vai. Então eu sei quem é o Hamiltoniano. Isso aqui não é um problema para mim. Eu sei quem é o Hamiltoniano. O problema é que eu não sei resolver essa equação. É só isso. Essa equação nem sempre é fácil de resolver. Dependendo da complexidade do seu Hamiltoniano, essa equação aqui não tem solução analítica, por exemplo. Não tem solução analítica. O exemplo que eu acabei de dar aí do elétron, né, no poço infinito, do elétron no átomo de hidrogênio, esse elétron adicional, ela não tem solução analítica. É um problema de 3 corpos. Não tem solução analítica. Mas a gente pode corrigir. A gente pode encontrar a solução aproximada. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente pode ir corrigindo tanto a função de onda como a energia. Aí você corrige tanto a função de onda, como você corrige também, tá certo? A energia. Você vai dizer que a energia agora correta, ela é a energia não perturbada, mais uma correção de primeira ordem na energia, mais uma correção de segunda ordem na energia, e assim sucessivamente. Então, essa aqui é uma proposta. Proposta de solução. Vamos ver o que é que precisa acontecer com essas grandezas aqui para que isso aqui seja uma solução válida. Então, aqui você está, no final das contas, corrigindo, né? Essa proposta de solução aqui é corrigir a função de onda e a energia, né, do sistema perturbado a partir das soluções não perturbadas. Certo? Então, é baseado nas soluções não perturbadas, são essas aqui. A gente vai corrigir de forma aditiva, né, essa solução, a fim de encontrar a solução perturbada. Aí vocês, quando é que acaba isso aqui? Né? Em princípio, não acaba nunca. Né? São infinitas correções. Só que a gente vai ver que correções de ordem superior, na maior parte dos casos, né, elas são tão pequenas que elas não afetam mais a solução final. Né? Lógico que a solução exata disso aqui, né, ela não sendo possível, mas ela pode ser aproximada com boa exatidão, de tal forma que
você não precisa mais corrigir, né? Em alguns casos mais triviais, que a gente vai até ver como exercício aí, vocês veem como exercício bastante aí no GRITS, né? Correções de ordem superior, né, para encontrar a função de onda de ordem 2, de ordem de 3 e assim vai, né? Elas são inclusive zero, né? Você encontra zero. Ou seja, você consegue encontrar a solução exata indo, por exemplo, em primeira ordem ou em segunda ordem, você já encontra a solução exata. Né? Solução exata. Então, às vezes, né, a teoria da perturbação ela é útil, né, justamente porque as ordens superiores, né, ou elas são desprezíveis, né, ou elas são zero, inclusive. Então, o que a gente vai fazer é jogar essas duas equações aqui que a gente está propondo, né, na equação original, sabendo que isso aqui é válido. Como é que fica aqui? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu hamiltoniano original. Psi igual a E psi de N. Né? Vou levar aqui para a notação bracket para ficar mais fácil. Então, vai ser psi. Para a gente não ter que ficar escrevendo depois as integrais. Né? É N psi N. Né? Eu vou propor que o meu psi N, como a gente já comentou aqui, é a solução não perturbada, mais o lambda vezes a solução de primeira ordem, mais o lambda 2 vezes a solução de segunda ordem, e assim vai. Né? Da mesma forma, a energia vai ser corrigida em primeira ordem. Opa, que é os quetes não, né? Isso aqui é só energia. Mais correção em segunda ordem. E assim sucessivamente. Vamos jogar na equação. Então vai ficar assim, ó. H. Jogar aqui psi de 0. Mais lambda psi de 1 N. Mais lambda 2 psi de 2 N. Né? Pontinhos. Igual ao quê? A energia, que é E0 de N mais lambda E1 de N mais lambda 2 E2 de N, pontinhos aqui também, tá? E multiplica a função de ômega. Lambda 1 N mais lambda 2 N, pontinhos. Pronto, joguei as duas correções, tanto da energia como da função de onda, né? Eu joguei aí na minha solução original. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai agrupar aqui agora, fazer aqui a distribuição com vocês, ó, fazer esse cara aqui, esse aqui, esse aqui. Aí fazer aqui uma distribuição desse com esse com esse, né? Esse com esse, e aí a gente vai agrupando de ordem em ordem, né? Ou seja, do lado direito vai ficar H, e aí tem os termos de ordem superior de lambda 3, né? E assim vai. Vamos agora pegar, certo? Então, essa seria a equação. A gente juntou aqui, nesse termo aqui, o termo de ordem lambda e o termo de ordem lambda 2. Aqui fecha o colchete, né? Tá bom? Vamos lá agora, ó. Esse cara aqui, esse hamiltoniano, né? Aqui tinha um hamiltoniano, eu acabei esquecendo, né? Esse cara aqui tem um hamiltoniano também. Vou apagar aqui. Esse hamiltoniano aqui, opa, que é 2, né? Ele também tem uma correção em lambda, como a gente já propôs, né? A gente propôs que o H, né, ele era o H0 mais lambda
a galinha. Né? A gente pega esse termo e joga aqui. Ó. Quando a gente jogar, vai ficar assim, H0. O que a gente vai fazer agora? Eu vou considerar, né, digamos, termos de ordem zero. O que é termos de ordem zero? É lambda elevado a zero. Né? Ou seja, são os termos que não têm um lambda. Onde é que não tem lambda aqui? Só tem dois termos que não tem lambda. É esse, onde atua aqui, né? Porque aqui tem lambda, tá bom? Aqui tem um lambda aqui, ó, tem lambda. Todo mundo aqui tem lambda a partir daí. Né? Mas esse hamiltoniano atuando aqui nesse rapaz não tem lambda. Né? E do outro lado da equação, somente esse termo aqui, que não tem o lambda. Então, quando eu igualo os termos de ordem zero, o que eu obtenho? H0 atuando no psi de 0n igual a 0 psi de n zero. Ou seja, né? Nada demais. Esse aqui a gente já sabia, né? Não ganhou nada aqui. Tá bom? Em ordem zero a gente não ganhou nada porque o que a gente obtém aqui o termo não perturbado atuando aqui na função não perturbada é igual a energia não perturbada vezes a função não perturbada. Né? Agora, se a gente igualar os termos de ordem de primeira ordem, aí a gente ganha uma coisa interessante. Né? Que são os termos que tem lambda elevado a 1. Né? Onde é que tem lambda elevado a 1? Tem bem aqui, ó. Esse cara vezes esse. Né? Então, a gente tem lambda, a galinha, né? Deixa eu fazer aqui pequenininho, psi de n0. Né? Onde é que tem mais lambda aqui? Ó? Esse cara aqui vezes esse. Tem um lambda aqui fora. Então fica lambda H0, né? Psi de n1. Bom, já aqui não tem, ó, só tem lambda ao quadrado. Né? Então não vou considerar esse termo. Isso aqui vai ser igual. Onde é que tem lambda, termo de primeira ordem aqui? Ó? Tá aqui desse lado. Então lambda é n1 psi de n0, né? Mais E0 psi de n1. Olha o que a gente ganhou aqui em primeira ordem. Né? A gente acaba de ganhar um termo interessante. Né? Perceba que em primeira ordem o lambda é desnecessário. Então esse lambda aqui cancela em todo canto. Ó. Ele é um termo que entrou na teoria, mas que não vai desempenhar um papel fundamental. Né? Ele é um termo de correção que a gente está considerando aí. Né? É só para separar as ordens, né? Ordem 0, ordem 1, ordem 2. Tá bom? O que a gente ganha é o seguinte, ó. Como é que o que a gente tira daqui, ó? Perceba o seguinte, ó. Se eu multiplicar do lado esquerdo, né, pegar aqui um Bra psi, né, de m 0, se eu fizer essa multiplicação aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter assim, ó. O que significa cada um desses termos? Ó? Aqui é um termo que não tem muito o que a gente fazer. Por quê? Porque é o hamiltoniano perturbado, né, a perturbação, digamos assim, a galinha, atuando nas funções de onda não perturbadas. A gente não sabe quanto é que é isso aqui. Esse aqui é um termo que dá para calcular, mas a gente não sabe ainda quanto é que é isso aqui. Esse hamiltoniano aqui, por outro lado,
a gente sabe que ele não pode atuar aqui na correção de primeira ordem. A gente não sabe se essa função aqui ela é solução, né, do hamiltoniano aqui, né, não perturbado. Em compensação, essa função aqui, ó, ela é solução, sim, desse rapaz. Né? E como isso aqui é um hamiltoniano não perturbado, ele pode atuar também, não só no ket, mas ele pode atuar no bra. Né? Como ele pode atuar no bra, isso aqui é 0m. Tá certo? Faltou aqui só o n, né? Aqui. Então esse cara aqui é 0m. Tá bom? Outra coisa. Esse braquete aqui é justamente a relação de ortogonalidade das minhas soluções não perturbadas. Né? Isso aqui é a delta de Kronecker. Delta de Mn. Por isso que é importante você já ter uma base não perturbada antes. E que de preferência ela seja ortonormal. Porque senão você não consegue aplicar do jeito que a gente vai desenvolver aqui a teoria da perturbação. É preciso que você conheça já o sistema anteriormente, né? Não perturbado, saiba quem são as soluções e que elas sejam ortonormais. O conjunto de base é uma base ortogonal e normalizada, para que essa integral aqui seja, né, esse braquete aqui seja a delta de Kronecker. Tá bom? Isso aqui a gente não sabe quem é, não tem muito o que fazer aqui, né? Mas dá para a gente ir desenvolvendo as coisas aí. Ó. Então fica assim, ó. Psi de M0, H', psi de N0, isso aqui não tem muito o que fazer, né? Mas, aí aqui como é que fica? Ó? Esse cara vai ficar psi de M, 0, é M de 0. Psi de N1. Igual a E1 de N, delta de Mn, mais E0, N, psi, N, psi1. Bom, vamos dar uma ajeitada mais aqui. Ó. Então aqui não tem muito o que fazer, porque a gente não sabe quanto é que vale esse cara aqui. Pelo menos não aqui algebricamente falando, né? Esse aqui tem que fazer uma integral. Né? Se isso aqui fosse, se fosse uma perturbação do tipo parabólica, né? Do poço infinito, você teria que fazer a integral aqui da parábola, junto com as funções seno de n px. Né? Então esse termo aqui, ele algebricamente não dá para a gente saber quanto é que vale, mas dá para a gente calcular. Na prática, dá para calcular. Certo? Mas vamos deixar ele aqui por enquanto. Essa energia a gente pode tirar, vai ficar assim. E0m, psi de 0, psi de N1. Isso aqui vai ser igual a N1, delta de Mn, mais E0, N, psi de M, psi de 1. Certo? E agora, o que a gente faz com essa equação? Né? Perceba que esse braquete aqui, eu não tenho como saber quanto é que vale ele. Ele não vale a delta de Kronecker, porque esse aqui é a função de onda não perturbada, né? Overlap com a função de onda perturbada em primeira ordem. Né? Eu não sei quanto é que vale esse rapaz aqui. Não dá para a gente saber. De fato, não é 0, né? E não é a delta de Kronecker. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó, é a mesma função. Eles são iguais. Certo? Eles são iguais. Então vamos ajustar aqui um pouquinho aqui. Então fica assim. Psi H', para a gente analisar o que a gente tira aqui. Vai ser igual a E1 delta de Mn
mas eu vou passar esse rapaz para o outro lado lá, já que eles são idênticos, né? Vai ficar psi de M0, psi de N1, eu não sei quanto é que vale, é 0 menos EN0. Bom, então a gente chega aqui nessa equação na teoria da perturbação em primeira ordem. E daí? E daí é o seguinte, ó, se estivermos falando do mesmo estado, se o M for igual ao N, tá bom? Vamos começar com se N for diferente, né? Para zerar ali o termo. Se o M for diferente de N, o que a gente tem? Esse cara aqui, 0. Essas energias aqui é diferente de 0. E aí a gente ganha o que aqui, exatamente? Se for diferente, o que a gente ganha é a equação assim, ó. Psi de N, psi', H', psi de N, vai ser igual, isso aqui 0, né? Psi de M, psi de 1. E aí a diferença entre os níveis. Tá certo? Esse aqui vai ser diferente de 0, então a gente ganha isso aqui. Essa equação aqui. Agora, se o M for igual ao N, o que a gente ganha? A gente ganha o seguinte, ó. Psi de M, né? O M igual ao N, aqui vai ser N também, né? Desculpa aqui. N, 0, H', psi de N, né? Esse vai ser igual, então a gente tem a energia de ordem 1. E desse lado, ó, se for igual, bom, esse cara aqui vai zerar. Então a gente recebe só 0, ou seja, perceba que quando o M é igual a N, eu já consigo encontrar a energia corrigida em primeira ordem. Ela é justamente psi de N0, H', psi de 0. Olha que interessante, ó. Em primeira ordem, eu consigo corrigir a energia do meu sistema. Então, isso aqui é a correção em primeira ordem do nível de energia N. Tá bom? N. Como é que isso funciona na prática? Ó? Funciona assim, digamos que você tenha, né? Então aqui, o que é isso aqui? Né? Na verdade, isso aqui é N1. Então, ó, essa energia aqui, só para a gente colocar aqui, ó, vai ser a função de onda original, estrela, H', que é o Hamiltoniano perturbado, multiplica o psi de 0, N, de x. Teria que resolver essa integral. Ó, o que é uma correção em primeira ordem? Então, digamos que você tem aqui o seu átomo de hidrogênio, né? Como eu estava comentando aqui agora há pouco. O primeiro nível do átomo de hidrogênio é menos 13,6 eletronvolt. O segundo nível, que vai ser esse valor aqui dividido por 4, né, dá aproximadamente 3,4, se não me engano, eletronvolt. E assim você tem o terceiro nível e assim vai. Né? Fazendo todos os níveis. Corrigir o nível de energia EN em primeira ordem significa que, dependendo da perturbação que você tem aqui, que você inclui nesse seu átomo de hidrogênio, que pode ser um campo elétrico constante, pode ser um campo magnético constante, pode ser um efeito relativístico, né? A gente vai ver que é uma correção relativística.
no átomo de hidrogênio. Pode ser spin-órbita, interação spin-órbita. Pode ser várias coisas. Tá? O que vai acontecer é que você vai ter correções nos níveis. Você agora vai saber o efeito dessa perturbação externa aqui sobre os níveis. Você vai saber, por exemplo, se o nível subiu ou se o nível desceu. Aqui o seu átomo de hidrogênio corrigido. Né? Você vai saber se ele subiu ou se ele desceu. Se agora a energia é mais baixa ou se a energia é menor ainda. Né? Ou se ele permaneceu inalterado. Tá bom? Para onde é que foi esse nível aqui? Com a presença dessas interações externas aqui, campo elétrico, ou campo magnético, ou se você considerar agora a correção relativística no problema, né? Ou se considerar o acoplamento spin-órbita, esse nível de energia aqui, que era o estado fundamental, ele vai subir ou vai descer? Ele vai ficar mais alto em energia ou mais baixo ainda? Né? Esse seu segundo nível aqui, ele vai subir ou ele vai descer? Essas são as perguntas que a gente vai ter que responder com a teoria da perturbação. Né? Ele vai subir ou ele vai descer? Certo? Essas são coisas que a gente vai ter que responder. A importância de se corrigir os níveis de energia é justamente essa. É você conseguir responder para quem está, por exemplo, lá no laboratório, né, via teoria, bom, se a energia que ele vai medir é maior ou menor. Mas essas são coisas que você precisa responder. Por exemplo, você pode responder usando a teoria da perturbação. Existe uma diferença de energia daqui para cá. Né? Essa diferença pode aumentar ou diminuir. Né? Ela pode ser maior ou menor, né? Ou pode permanecer inalterada, dependendo do tipo de perturbação que você tem. Enfim, para quem está no laboratório, isso é importante saber se a energia, se aquela transição eletrônica ela vai ser corrigida, né, para cima ou não, se ela permanece inalterada ou não. Então são efeitos nos materiais, são efeitos importantes que a gente precisa, que a gente pode dar uma resposta sem necessariamente resolver a equação exata. Eu não estou resolvendo aqui a equação exata. Né? Quando eu proponho essa equação nova aqui, tá certo? Eu estou tentando ainda corrigir. Né? Eu estou tentando corrigir e não resolver de forma exata. Certo? Então, esse é um dos... como a gente pode tratar... Esse é um dos principais resultados da mecânica quântica. Você vê as pessoas usando bastante essa equação aqui. Essa equação aqui ela é usada muito na mecânica quântica. Né? Porque isso aqui é a primeira, digamos, a primeira forma de você enfrentar, né, um problema que você não sabe a resposta, que você não conhece. Né? Então, quando alguém pergunta, olha, o que acontece se eu colocar aqui uma perturbação parabólica, né, no poço infinito? O que acontece se eu colocar aqui uma função aqui senoidal no átomo de hidrogênio? Né? O que acontece se eu interagir aqui, se eu colocar o acoplamento spin-spin ou spin-órbita, né, no átomo de hidrogênio? A primeira resposta que você vai poder dar é usando essa equação aqui. Né? É você pegar a integral das soluções originais, não perturbadas, juntamente com o hamiltoniano perturbativo. Isso vai ser a correção do nível 1. Né? O resultado final aqui, desse probleminha aqui, é que você pode dizer que a nova energia vai ser aproximadamente a energia original mais, né, essa energia aí corrigida. Né? Aí você pode saber se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Se ele vai subir ou se vai descer. Esse cara aqui é positivo ou é negativo? São
São perguntas que você pode responder com a teoria. Certo? Você consegue responder com a teoria. Corrigir a energia, pelo que você está vendo aqui, não é tão difícil. Basta você resolver essa integral aqui. Né? Agora, digamos que você queira corrigir a função de onda. Né? Como é que ficaria aí a correção da função de onda? O que a gente tem que fazer? Né? Para corrigir a função de onda, o que a gente vai fazer é pegar a mesma equação em primeira ordem, que é essa aqui, ó, que a gente separou. Rapaz aqui. Né? E dar uma reorganizada aqui na solução. Tá? Então a pergunta aqui é como encontrar a correção da função de onda. Porque uma vez que você corrigiu a energia, você tem que corrigir a função de onda também. Não tem como fazer diferente. Né? Tá bom? Então, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa. Eu vou encontrar assim, eu vou juntar o que tem o psi de 1, que é essa aqui, esse rapaz aqui de um lado. Né? Coisas que eu já encontrei. Esse aqui eu sei quem é. Isso aqui eu sei quem é. Também, não tem problema. Esse aqui eu sei quem é. Isso aqui a gente sabe o que é. Sabe o que é. Esse rapaz aqui a gente acabou de encontrar. Então aqui eu já acabei de resolver esse problema aqui. Ó. Eu já sei quem é esse rapaz. Então você está diante de uma equação, né, em que você só tem a descobrir aqui agora essa grandeza aqui. Né? Vamos lá. Vamos juntar aqui. Ó. Vou passar para o lado, aqui vai ficar H0. Passar esse outro rapaz aqui para o outro lado. Menos E0 de N. Atuando aqui no psi de N de primeira ordem. Né? E desse outro lado vai ser E menos H', né? Atuando no psi de ordem 0. Tá certo? Psi de ordem 0. Como é que a gente pode trabalhar aqui? Ó? Primeira coisa é o seguinte. Perceba que eu posso chegar na seguinte... Eu posso propor o seguinte, que a minha correção da função de onda, em primeira ordem, para resolver... Isso aqui é um EDO, certo? Isso aqui você tem que resolver aqui é um EDO, né? Em que, na verdade, o que você vai ter que fazer é inverter esse Hamiltoniano aqui. Se você pudesse, antes de propor algum tipo de solução, se você pudesse inverter esse operador aqui, né, a sua solução seria o quê? Sua solução seria psi1 igual a H0, né, invertido, né, que multiplica E1 menos H' psi de 0. Então, resolver EDO basicamente é você inverter o operador que está, o operador diferencial. Né? Então, em princípio, a solução seria essa. Mas isso aqui não é fácil. Fazer esse tipo de inversão aqui, né, não é tão trivial, dependendo da complexidade do Hamiltoniano. Bom, o que a gente vai propor é uma solução para o psi de N1. Bom, vou propor que o nosso psi de N1 ele é uma combinação linear, que a gente não sabe ainda quem é, né, esse rapaz aí, de N, de K, na verdade, né? De todos os outros níveis, aqui vai ser um A de K, N, de psi de 0, de K. Né? Na verdade, eu vou propor que a minha correção em primeira ordem, né, ela dependa agora dos outros níveis. Né? Todos os Ks do problema.
né? K igual a 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. Ou seja, a correção do nível N, né? Então você está querendo corrigir digamos, você corrigiu já a função de onda de um nível N, né? Então você já tem a correção em primeira ordem da energia, né? Falta agora saber quem é a correção em primeira ordem do nível de energia, da função de onda, né? Só que o que eu vou propor é que a correção em primeira ordem ela é uma combinação linear, né, de todos os outros níveis que existem no problema anteriormente. O nível 1, que é o fundamental, o nível 2, o nível 3, o nível 4, e assim sucessivamente. Então eu estou propondo aqui uma solução, se é que tem solução, de tal forma que seja combinação linear de todos os outros níveis. Por que eu posso fazer isso? Porque esses caras formam uma base. Sem problema nenhum. Tá bom? Se eles formam uma base, eu não tenho problema nenhum em expandir qualquer solução da equação diferencial, né, nessa base. Isso não vai afetar em nada. Só que perceba o seguinte, ó, eu vou excluir dessa minha somatória aqui, tá bom? O próprio nível de energia. Vou colocar diferente de N. Por quê? Porque a correção que eu estou fazendo aqui na função de onda, no nível N, se você olhar lá no começo do que a gente fez, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Olha para essa equação aqui. A correção do nível N, né, que eu estou propondo, ela é corrigida em primeira, em segunda e terceira ordem. Em ordem zero, na verdade, né, que é essa aqui. Primeira ordem e segunda ordem. E eu já estou incluindo na correção o nível N aqui. Né? Eu já estou incluindo aí na correção o nível N. Ele é a minha correção de ordem zero. Então eu vou propor que a primeira ordem, a função de onda corrigida em primeira ordem, não inclua mais esse nível aqui, porque ele já está presente na correção de primeira ordem, de ordem zero. Eu vou propor que a correção em primeira ordem não dependa desse cara aqui. É só uma organização matemática, né? Para quê? Para que a solução, no final das contas, seja o meu psi de zero, N, mais, tá bom? Uma somatória aqui, que é justamente essa somatória aqui, K diferente de N, do meu A de NK, que eu ainda vou descobrir quem é, psi de K, dessa forma aqui. Né? Isso aqui seria, obviamente, aproximado. Né? Então, eu estou excluindo aqui o N, estou colocando ele para fora da somatória, e o que resta a gente calcular aqui agora é esse cara aqui, quanto é que vale esse rapaz aí. E que a gente tem que fazer. Bom? Aqui, né, uma das coisas importantes para que a gente possa fazer isso daí é a seguinte, né? Eu quero que a função de onda essa função de onda seja normalizada. Né? Então a gente quer que esse psi de n aqui continue normalizado. Quais são as condições que esse cara... Quais são as condições sobre a minha função? Né? O que precisa ter isso aqui para que esse cara continue normalizado? O que a gente precisa ter? Se a gente quer que isso aqui fique normalizado, ó, vamos lá. Vamos jogar e sabendo que o psi de n, né, é o nosso psi de n0 mais lambda psi de n1, o que a gente precisa ter sobre esses termos aqui para que esse cara precise ser normalizado? Vai ficar assim, ó, psi de n0, né, mais lambda asterisco, que é o Bra, né, psi de n1, primeira ordem, que multiplica o meu psi de 0 mais lambda psi de n
Né? Eu quero que isso aqui seja normalizado. Né? Então, na verdade, para que isso aqui seja normalizado, vai ficar assim, ó, psi de n0, psi de n1, né? Mais lambda asterisco, psi de n1, psi de n0. Olha só o que é que a gente precisa ter. Ó. Psi de n0, psi de n1, mais lambda versus o lambda asterisco aqui, psi de n1, psi de n1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá certo? Então, aqui já é 1. Esse cara aqui é 1. Beleza. Aqui como é que fica? Ó? Esse cara aqui, esse aqui é o termo complexo, ó. Esse aqui é o inverso desse aqui. É a mesma coisa, né? Só que complexo conjugado. Então você está adiante aqui do quê? Né? Esse aqui é um termo complexo. Isso aqui é o conjugado dele. Né? Como é que fica um termo complexo mais o conjugado dele? Fica o quê? O real, né? 2 vezes real. Se você pegar Z mais Z estrela, né? Isso aqui fica 2 vezes real de Z. Tá bom? Então esse aqui também fica assim, ó, 2 vezes a parte real de quem? De lambda, psi de n, psi de n1. Mais um termo aqui que é em segunda ordem de lambda. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, para que essa solução continue normalizada, tem que acontecer o seguinte, ó. Desconsiderando aqui a ordem superior em lambda, né, vou dizer que isso aqui é 0, tá bom? Eu preciso que o produto escalar entre o psi de 0n e o psi de 0, 1, ou seja, a correção de ordem 0 e a correção de primeira ordem, isso aqui tem que ser igual a 0. Eu preciso que esse cara aqui seja igual a 0. É uma condição necessária para que continue normalizada, né, em primeira ordem. Tá bom? Então, eu só posso propor esse tipo de solução aqui, que é uma combinação linear, certo? Se a minha correção em primeira ordem for ortogonal à correção de ordem 0. Porque aí a função de onda continua normalizada. Eu corrijo a função de onda, mas, ao mesmo tempo, ela permanece normalizada. É uma condição matemática necessária aqui. Tá bom? Para garantir que, quando você corrigir a sua função de onda, ela continue normalizada. Isso só é possível se, vamos olhar para cá agora, eu disser que esse termo aqui, ele é ortogonal a esse aqui. Por isso que a gente precisa desse K diferente de N. A condição matemática aqui necessária para que essa solução seja plausível, né? Ou seja, se eu excluir aí o N, o nível N, de tal forma que ele aqui é ortogonal a esse cara aqui, né? Que é excluindo o nível N, isso aqui só vai ser ortogonal, esse termo aqui, né? Que é a correção em primeira ordem aqui da função de onda, né? Só vai ser ortogonal esse rapaz aqui se eu excluir o N da somatória. Tá bom? Porque se ele estiver incluso aí, vai ter um termo aí que não dá 0. Não precisa excluir. Tá certo? E você vai ver que tem outro probleminha também mais na frente, quando a gente for encontrar, quando for resolver de fato a EDO. Né? Que é essa EDO aqui, que a gente ainda não resolveu. Eu estou propondo primeiro uma solução que se adapta, né, ao que a gente quer. A gente quer corrigir a função de onda. Tá bom? A gente já corrigiu a energia. Agora a gente quer corrigir a função de onda. Então vamos lá. Ó. Vou pegar agora essa equação de novo.
rapaz aqui, trazer para cá, para a gente trabalhar. Vou jogar aqui embaixo. Aqui. Pronto. Então, ó, supondo um psi de N1 que é uma somatória em K, né, de um A de N de K para K diferente de N, de psi de 0, tá? O que acontece quando a gente jogar aqui? Ó, vai ficar assim. Deixa eu aumentar aqui. Vou jogar aqui. H0 menos o EN de 0, somatório K diferente de N. Aí isso aqui pode ir até infinito, dependendo de quantos estados tem, né? É AN de K, psi de 0 de K. Isso aqui vai ser igual a EN menos o H', somatório de K diferente de N, é infinito, A de N de K, né? Psi de K, 0. Tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, somatório K diferente de N, A de N de K, é infinito. Vou jogar esse operador aqui nesses estados, então vai ficar assim, H0, N, psi de K, 0, menos, aí vai ficar um somatório do outro lado, de K diferente de N, é infinito, de EN, 1 menos H', AN, K, psi de K, 0. Bom, eu sei quanto é que vale esse rapaz aqui, atuando aqui, né? E eu sei também que isso aqui é só um número, né? Não tem problema atuar aqui. Né? Como é que a gente pode tentar resolver aí de uma melhor forma, né? Para resolver esse tipo de problema, eu posso multiplicar pelo lado esquerdo por um psi de L de 0, né? E ver o que acontece com a expressão, para a gente tentar eliminar, né? Eu vou usar aqui, na verdade, a ortogonalidade dos estados, né? Eu sei que esse cara aqui, por exemplo, quando multiplica com psi de 0 de K, a gente sabe que eles são ortonormais, L de K. Então, de alguma forma, eu posso tentar calcular esses rapazes aqui, que é o que a gente precisa encontrar, usando a ortonormalidade dos estados não perturbados. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos ver aqui como é que fica essa brincadeira aqui. Então, vamos desmembrar aqui. Vai ficar assim, um somatório, K diferente de N, né? Aí, multiplicando por L à esquerda, vai ficar A, N de K. A gente vai abrir aqui um colchete. Aí fica assim, ó, psi de L, 0. H, 0. Psi de K, 0. Menos um EN de 0. Psi de L de 0. Delta de K. Né? Do outro lado, a gente vai ter o quê? Isso vai ser igual. Quando eu multiplicar aqui por psi de L, vai ficar assim, um somatório, K diferente de N, A de N de K, aí, psi de L, 0, é 1, N de 1, né? Psi de K, 0, que é esse rapaz aqui, menos psi de L de 0, a galinha, psi de 0 de K. Tá bom? Aí vamos ajustar aqui, ó. Esse cara aqui, eu sei quanto é que vale, né? Porque isso aqui nada mais é do que o valor esperado, né, do Hamiltoniano não perturbado nas funções de onda
não perturbado. Né? Só que aqui tem um L de K, né? Então aqui eu posso atuar tanto de um lado como do outro, vai sobrar um E que depende de K. Eu posso atuar esse cara aqui, que vai ficar E de K 0, eu posso atuar aqui no L, que está no mesmo. Né? Isso aqui eu sei que é também a delta de Kronecker, L de K. Para manter a ordem aqui, vai ficar EN, então vai ficar assim, um somatório de K diferente de N, A de N de K. Aí de um lado a gente tem E K de 0, né? Delta de L de K, menos o EN de 0, delta L de K. Isso vai ser igual ao quê? Esse rapaz aqui vai ser um somatório de K diferente de N, né? AN de K. Aí aqui falta fechar o colchete, né? Esse cara aqui é só um número, tira do braquete aqui, vai ficar só L de K, então vai ficar N em primeira ordem, delta L de K, menos, aí aqui não tem o que fazer, esse cara aqui tem que calcular. Certo? Agora o somatório aqui, ó, o somatório é em K, delta de L de N de K. Isso aqui vai ser o quê? Né? Como K é para todo diferente de N, vai sobrar só quando K for igual a L. Né? Aqui a gente tem K. Aqui a gente não tem o K. Né? Vai ficar assim. Quando K for igual a L, vai ficar AN de L. Né? E aqui vai ficar um E de L de 0 menos o EN de 0. De um lado. Né? Isso vai ser igual ao quê? Aí aqui vai sobrar o quê? Nessa somatória. Né? A gente vai ter um A de N de L, né? N1, tá bom? Delta quando o K for igual a L. Então aqui vai ficar L menos uma somatória de K diferente de N, aqui não tem muito o que fazer. A, N de K, psi de L de 0, H', psi de K, esse rapaz aí. Tá bom? O que a gente pode fazer aqui para desmembrar esses termos aí? Né? Perceba o seguinte, que eu posso tentar juntar assim. O que eu quero no final das contas é tentar encontrar quem é o A de NL. Né? Esse rapaz aí que a gente quer encontrar. Né? Como é que a gente pode tentar tirar daqui esse rapaz aí? Vou só voltar aqui um pouquinho para ver se eu não cometi nenhum... Ah, tá. Aqui é psi de 0, né? Que é psi de 0, eu coloquei o somatório desse lado. Esse cara aqui é psi de 0. Né? Tem um pequeno errinho aqui. Né? Essa equação diferencial aqui, ela tem lá no começo um psi de 0 do lado direito. Né? Eu estava achando estranho aqui. Então, ó, aqui é psi de 0. Tá bom? Então, essa aqui a gente não substitui pela somatória, não. A somatória é só no psi de 1, primeira ordem. Tá? Então, corrijam aqui, ó. Esse cara aqui é só psi de 0, não tem essa somatória desse lado aqui, não. Essa somatória aqui, ela é desnecessária. Aqui não tem o psi de 0. Agora, aqui a gente multiplica, ó, do outro lado. Cadê? Então, não tem essa somatória aqui, não. A gente multiplica pelo outro lado. Não tem essa somatória aqui. Desse outro lado aqui dá a delta. Aqui não tem esse A de NL, fica só o E1, de fato. Né? Deixa eu só corrigir aqui. Então, como não tem a somatória, vamos corrigir esse rapaz aqui.
Então não estava tudo certo ali não. Aqui é uma N, né? Pronto. Agora aqui dá certo, dá para analisar de forma coerente. Certo? Ó, porque tem que ter essa delta de Kronecker aqui. Por quê? Se o K, se o L for igual a N, vamos começar aqui a analisar. Se o L for igual a N, né, o que acontece? Esse cara aqui é 1, né? O L sendo igual ao N, isso aqui vira o próprio N de 1, né, que era a correção já de primeira ordem, e esse termo todo é 0. Né? O L sendo igual a N, esse cara aqui também é 0. Então, na verdade, fica 0 sobre 0, né? Que é uma indeterminação. Por isso que é importante que, apesar de isso aqui ser 0 do lado esquerdo, é importante que esse cara aqui seja não degenerado. Não degenerado, né? Degenerado, né? Degenerado. É muito importante que as energias que a gente esteja trabalhando sejam não degeneradas. Agora, se o L for diferente de N, né? Aí esse cara aqui 0. Bom, esse cara aqui não é 0, é o termo da diagonal do Hamiltoniano. Né? E aí a gente chega numa equação seguinte, que é assim, ó, AL de N é L de 0 menos EN de 0. Isso aqui é menos psi de L Hamiltoniano, psi de N de 0. Né? Ou seja, o meu AN de L é menos a integral aqui de L de 0, H' é N, né? Dividido por N de 0 menos EN de 0. Né? Então eu chego na correção da função de onda que eu precisava. Ó. Obviamente considerando os estados não degenerados. A gente vai já ver o que tem que fazer na próxima aula. Né? No caso, a gente vai ver o que precisa fazer quando os níveis de energia forem degenerados. Então, quem seria a correção da função de onda? O nosso psi de 1, corrigindo o nível N, né? É uma somatória, tá bom? De K diferente de N. De quem? Eu vou levar esse negativo para cá, para inverter essa ordem aqui, então vai ficar assim. Juntamente com quem? Cat, psi de K, 0. Então essa aqui é a correção, não é muito bonita não, mas é o melhor que a gente pode fazer. Ó, corrigir a função de onda é mais feio do que corrigir a energia, né? Essa aqui é a correção em primeira ordem da função de onda. Da função de onda, né? Do nível é N. Então você corrige função de onda por função de onda. Né? De tal forma que a nova função de onda agora, do nível N, que anteriormente era psi de 0 mais lambda, né? Psi de N1, a gente pode esquecer esse lambda aqui, que foi só um parâmetro matemático que a gente usou para encontrar a resposta. Né? E aí a gente diz que esse cara aqui é o psi de N0, cat, né? Vou chamar aqui o cat psi de N, mais um somatório de K diferente de N, que é infinito. Né? Esse termo aqui dá para a gente simplificar. Por quê? Porque ele é o termo não da diagonal. Né? Ele não é o termo da diagonal do Hamiltoniano perturbativo.
Eu vou dizer que esse cara aqui, psi de K de 0 a H', são os elementos fora da diagonal. Isso aqui eu vou dizer que é um elemento da diagonal de uma matriz Kn. Então, eu vou dizer que isso aqui é um H de Kn', que é um elemento de matriz, né, fora da diagonal, dividido pela diferença de energia entre o nível N e o nível K, tá certo? Multiplicado pela função de onda, os outros níveis de energia psi de K de 0, que são diferentes de N. Então, essa aqui seria a resposta final. Aí você diz, é tão importante assim corrigir a função de onda? Nem sempre. Certo? Em geral, os físicos estão mais interessados nos níveis de energia do que na função de onda. Não é à toa aqui que a correção matemática para a função de onda em primeira ordem ela já é bem complicada. Né? Diferentemente da energia, que é mais simples. A energia, corrigida em primeira ordem, como você viu, é psi de 0 N H', psi de 0 N. Ou seja, é o elemento da diagonal NN. Tá? Percebe aí a importância de você ter a representação matricial de um operador, né? Numa base qualquer, né? Porque uma vez que você sabe a representação matricial desse operador, aí você pergunta de novo, né? Para que servem as representações matriciais do operador? Serve justamente para isso. Ó. A representação da diagonal daquele operador, ela já é a correção da energia em primeira ordem. Tá certo? Ela já é a correção em primeira ordem da energia. Tá bom? E a representação fora da diagonal, que é o K diferente de N, ela vai ser um peso, né, num coeficiente aqui da expansão, e te dá a correção da função de onda. Então, quando você encontra, por exemplo, quando alguém pergunta para você, quanto equivale a representação do X, do operador X, no oscilador harmônico, né, digamos assim. O que é que significa isso? Por exemplo, isso aqui a gente calcula lá para o oscilador harmônico. Se você voltar às aulas de oscilador harmônico, lá em Quântica 1, essa representação do operador X ou do operador P, por exemplo, ela serve para quê? Ela serve justamente aqui. Ó. Não é só uma brincadeirinha matemática, não. Ela serve aqui. Porque se você incluir qualquer perturbação, tá certo? No oscilador harmônico, que dependa de X ou de P, tá bom? Os elementos da diagonal, o nosso X1, X22, X33 e por aí vai, eles vão me dar a correção da energia em primeira ordem. Tá? E os elementos fora da diagonal, X21, X12, né? X31, X32, X23, né? 13 e por aí vai. Esses termos aqui fora da diagonal, eles vão me dar a correção da função de onda em primeira ordem. Né? Enquanto você tiver a representação do operador e o hamiltoniano depender destes operadores, um exemplo, campo elétrico. Né? Se você colocar um campo elétrico num potencial do oscilador harmônico, o campo elétrico vai depender de X, do operador X. Porque o momento de dipolo depende da distância da partícula até o centro. Né? E aí a interação é via dipolo. Tá bom? Vai afetar aí o seu sistema.
Né? Essa interação no oscilador harmônico depende do operador X. Então, o campo elétrico ele vai ser influenciado pela diagonal da representação principal, da representação matricial do operador X. As energias. De cara, quando você olha a representação matricial daquele operador hamiltoniano, a diagonal principal já é a correção da energia. Sem precisar fazer conta nenhuma. A representação matricial daquele operador já é a correção da primeira ordem. E os elementos fora da diagonal, que é o que você está vendo aqui, pessoal aqui fora da diagonal, né? Quando você dividir pela diferença de energia entre os níveis que você está considerando, por exemplo, você pegar aqui o elemento H13 e dividir, né? Aqui é H13, então vai ficar dividir pela diferença entre a energia E1 e E3, né? Isso aqui já é um coeficiente, tá bom? Da função de onda. O coeficiente aqui da função de onda. Certo? Da expansão da correção da função de onda. Então, o básico da teoria da perturbação é esse. É isso. Né? Você propõe uma solução que é uma expansão em potências desse termo lambda. E no final das contas, esse termo lambda ele nem é necessário, porque a resposta final não depende dele. Né? Mas, o que é o lambda? O lambda é só um parâmetro que eu posso, inclusive, fazer com que ele seja 1 depois. Né? Importam só as potências dele, que vão definir as correções. Né? E aí, cada correção vai ser dada em termos de uma ordem, mas aí você perguntar, mas então essas ordens elas têm que convergir. Né? Realmente, a correção de segunda ordem da energia, que a gente pode ver na próxima aula, né? Ela vai depender, sim, de termos de energia cada vez maiores, né? E tem que convergir, porque senão o método não se aplica. Né? O método se aplica desde que as correções de ordem superior, né, sejam cada vez menores. Como é que você sabe disso? Né? Só se fizer a conta. Tá bom? Em geral, quando dá para se mostrar, tem toda a teoria por trás, isso aqui não é nenhuma... nada revolucionário na física, né? Isso aqui é um método matemático mesmo, é uma construção matemática, né? Que você resolve equações diferenciais via correções de primeira, segunda, terceira ordem. Né? A gente só está aplicando aqui para a equação de Schrödinger. E pode-se mostrar que isso converge desde que, né, no caso aqui, esses coeficientes aqui da energia, eles precisam convergir. Que em geral é para perturbações pequenas. Né? Você tem uma correção de energia que é muito menor do que o nível em si. Então é preciso que a energia vá sendo corrigida em primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E esses termos de energia eles venham a diminuir cada vez mais. Porque senão não tem correção mesmo, não. Não tem como você resolver uma coisa que não converge. Não? Então, usando esse método, né, o método da teoria da perturbação, ele é um método muito poderoso, né, o pessoal usa bastante aí em mecânica quântica, mas ele precisa que venha a convergir. As correções de ordem superiores elas têm que ser menores do que as correções de primeira ordem, né, porque senão fica um sistema instável, né? Uma situação instável, matematicamente instável. Então, mas isso é o que acontece na física, na maior parte dos casos. Você tem um sistema que é conhecido, tipo pulso infinito, oscilador harmônico, átomo de hidrogênio, e aí você inclui ali um termo pequeno, né, uma correção pequena de campo elétrico, uma correção pequena de campo magnético, né, uma correção pequena de acoplamento, spin-orbita, e aí você consegue encontrar a solução real.
A gente vai ver que isso vai ser importantíssimo para calcular, por exemplo, o efeito relativístico, né, no átomo de hidrogênio, acoplamento spin-órbita, né, interação Zeeman, a gente vai estudar isso daí também, né, e corrigir átomos, o átomo de hélio, por exemplo, encontrar a solução aproximada para o átomo de hélio. Você pode usar para encontrar a solução aproximada para o átomo de lítio, e assim vai. Lógico que quanto mais sistemas, pior, vai ficando pior. Você pode usar, sim, teoria da perturbação para ir corrigindo os níveis de energia. E é um método extremamente poderoso. Porque a correção de energia ela é muito rápida. Você obtém já, fazendo essa continha aqui, que é o elemento da diagonal do Hamiltoniano perturbativo, você já obtém a correção de primeira ordem. E muitas vezes é suficiente. Muitas vezes é suficiente. As correções de ordem seguinte, elas estão além do que o equipamento pode medir. Então, não serve de nada. Você tem um método matemático, né? E te dá uma correção em energia ou em qualquer outro parâmetro que você está medindo lá. Além da capacidade que você tem de medir, né, não adiantou de nada. Tá certo? Eu quero corrigir aqui nanômetros aqui e o meu equipamento só mede micrômetros. Então, não vai fazer diferença. Para quem está no laboratório lá, essas contas extras aí de alta precisão, elas não são necessárias, né, devido à limitação do equipamento. Então, muitas vezes, a correção de primeira ordem já é suficiente. Bom, já é suficiente. Se você precisar de mais precisão, aí você vai para a segunda ordem, terceira ordem. A gente vai ver como é que, matematicamente, a gente pode tirar essas ordens superiores.